De acordo com a historiadora Karen Harn, a questão sobre o retrato é que este é sempre resultado de uma série de escolhas. A representação de mulheres na história da arte é amplamente debatida, sendo comum um retrato de mulheres nuas, sexualizadas e mães de família. No entanto, a representação de mulheres grávidas na arte só começou por volta de 1630, na Europa. Antes disso, durante o protestantismo, a gravidez era sinônimo de um estado sagrado, evidenciando como ela deveria ser representada na arte. Porém, há outras razões para representar a gravidez. O alto risco de mortalidade, por exemplo, era algo muito comum nos séculos passados, e retratos deste período simbolizariam o medo da morte durante a gestação. Em Esperança 1 e 2, Gustav Klimt retrata mulheres grávidas. Porém, somente na segunda obra aparece esse medo da morte. Esperança 2, obra de 1907, pode ser dividida em 6 partes: o fundo, a mãe, seu rosto, barriga, as mulheres e o crânio. A obra Esperança 2, de Gustav Klimt, foi pintada entre 1907 e 1908. É uma pintura a óleo, ouro e platina sobre a tela e está exposta no Museu de Arte Moderna, em Nova York. Inicialmente, a obra foi chamada de Visão pelo autor. No entanto, pela semelhança com uma obra realizada 4 anos antes, em 1903, e chamada de Esperança, que também retratava a figura de uma mulher grávida, esta passou a ser chamada de Esperança 2, sendo interpretada por boa parte do público como uma espécie de continuação da obra anterior. Em Esperança 1, o autor retrata uma mulher grávida desnuda, que encara o espectador com um olhar desafiador. As mães repousam na barriga e ela não aparenta medo das estranhas figuras que aparecem ao fundo. As cores são predominantemente escuras, exceto pela grávida. Em Esperança 2, uma mulher grávida é representada de cabeça baixa, olhos fechados e com a mão direita levantada, um gesto semelhante a um ato de oração ou de bênção. Ela está envolta num manto vermelho, com marcante tom de amarelo em figuras circulares. Próximo à sua barriga, é possível perceber o formato de um crânio, representando a morte como uma figura próxima de sua gestação. Aos seus pés, notamos a presença de 3 mulheres, com as mãos erguidas em direção ao rosto, também em sinal de oração ou ainda de lamento ou luto pelo destino da vida que cresce no corpo da mulher. A figura toda está situada ao centro da pintura, tomando todo o espaço do quadro verticalmente. Como a obra não pode ser dissociada da vida particular do artista, é importante citar que em 1907, Klimt vivia o que veio a ser chamado de fase dourada, onde utilizava folhas de ouro em suas composições. Aqui, as folhas de ouro são utilizadas para compor o fundo e são combinadas com um tom escuro. Não há um cenário ou perspectiva, só o brilho do ouro por cima da escuridão. E também tem uma espécie de mancha, que olhando o todo, nos dá a impressão de que a mulher tem asas. Em um primeiro momento, toda a figura parece condensada numa só. As mulheres abaixo e essa espécie de cascata de cores passam a sensação de que a grávida é maior do que realmente é. Mas tanto o contorno feito quanto as cores utilizadas buscam destacar a figura da gestante. Podemos observar que o manto que vai até a altura das canelas da mulher não a deixa totalmente coberta, fazendo com que os seus seios fiquem à mostra. Este pode ser um dos elementos que o pintor se apropria para representar a feminilidade, tendo em vista que em diversas outras obras também representa as mulheres com seus seios à mostra. Em paralelo a isso, em Esperança 1, a mulher é representada completamente nua. Voltando à Esperança 2, a mulher encontra-se com a cabeça curvada em direção ao chão e com seus olhos fechados, o que nos sugere a ideia de resignação ou pesar, diferente de Esperança 1, em que a mulher olha diretamente para o espectador. Suas bochechas estão coradas, o que mesmo em um contexto de prenúncio de morte pode representar que ainda há vida na mulher. No entanto, este elemento tem diversas interpretações, também podendo significar vergonha ou constrangimento. As outras mulheres refletem o mesmo semblante, como se estivessem em súplica ou chorando, compartilhando assim dos mesmos sentimentos da mãe, enquanto servem de apoio ou sustentação para o corpo erguido.
o que nos remete às imagens religiosas, que representam as santas sustentadas por anjos, crianças e outros. O crânio é um dos pontos principais do quadro, mas pode passar de maneira despercebida ao espectador, uma vez que ele é representado sutilmente no quadro. O pintor representa uma figura que está separada do restante, mas que, em simultâneo, causa a impressão de aproximação. Além disso, a figura difere na paleta de cores, trazendo tons mais frios e cinzentos. Pode ser interpretada como a representação da morte, que está tão próxima ao que seria a chegada de uma nova vida na gestação. E com isso, concluímos que muitos elementos são comuns na obra de Klimt, como a representação das mulheres e os dilemas da feminilidade, especialmente em relação ao contexto histórico do pintor. A nudez, gravidez, inclusive alguns elementos como as caveiras e o padrão de cores presentes em A Esperança 2 também aparecem em outras obras. Já em relação à Esperança 2, concluímos que seu significado pode ser atribuído de acordo com a percepção subjetiva do espectador em relação à obra, uma vez que muitos podem interpretar os elementos abordados pelo pintor no quadro como algo que diz referência à morte ou temor por um possível rompimento da gravidez que se aproxima, ou até mesmo como um próprio clamor de esperança pela vida gerada no ventre da mulher. Esse foi o nosso trabalho, obrigado pela atenção, e aqui estão nossas referências bibliográficas.